E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, como é que vocês estão? Galera, hoje a gente vai estar reagindo a um vídeo do canal Amin, falando sobre os Montes Apalache, aquelas montanhas onde tem relatos de diversas aparições de criaturas, desaparecimento de pessoas e tem várias regras para se morar lá. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like no canal, se inscreve e simbora pro vídeo. Montes Apalaches. Por algum motivo esse tema tem viralizado bastante nas redes sociais, com vídeos de criaturas estranhas, pessoas contando histórias de suas vivências na região e supostas regras que precisam ser seguidas quando você mora por lá. Confesso que eu sabia só um pouco sobre o que realmente estava rolando lá. Isso porque o termo Montes Apalaches tá tão popular que estourou a bolha e começou a aparecer nos meus reels do Instagram. Mas eu sabia que se quisesse encontrar a fonte de todos esses vídeos, eu teria que fazer algo muito perigoso. Pior que explorar floresta sozinho e seguir assobios, eu teria que adentrar no TikTok. Algo que vem consumindo mais e mais vidas conforme novas tendências viralizam. Perigoso. Então, imagina a minha decepção ao saber que boa parte dos vídeos virais de lá é nada mais nada menos do que reposts de vídeos de coisas bizarras que outrora já foram virais, com a diferença de que agora na legenda diz: tal coisa aconteceu nos Montes Apalaches. E quando não era repost, eram uns vídeos feitos de qualquer jeito, tipo, olha isso aqui. De início eu até pensei que fosse CGI mal feito, porque pareciam uns movimentos bem plásticos, mas é ainda pior. Se tu abre os comentários, um dos primeiros fala que se você procurar no Google por isso aqui, você vai encontrar essa mesma fantasia. Porra, sabia que já tinha visto essa merda em algum lugar. Outros vídeos que vieram a viralizar foram de pessoas falando sobre regras que você precisa seguir quando mora lá. Tipo, fechar janelas, trancar portas, tudo gravadinho pra mostrar, né, mas cá entre nós. Tipo assim, tem várias regras que as pessoas falam que tem que seguir pra conseguir morar lá, tá ligado? Uma das regras é não sair à noite, etc. O que garante que esses vídeos realmente são nos Montes Apalaches? Até onde eu sei, até alguém em Xique-Xique, Bahia, poderia se gravar fechando as janelas e falar que essas são regras dos Montes Apalache. O ambiente poderia não ter nada a ver, mas vocês acham que essa galera ia perceber? Porque eu acho que não. Sério, gurizada, acho que o povo tá precisando ser mais exigente em questão de conteúdo, porque eu não sabia que a situação criativa do TikTok tava tão feia. Agora, essa tendência de vídeos ruins descredibiliza os Montes Apalaches? Não, os Montes Apalache realmente são bizarros. E hoje vocês vão entender o porquê. E caso não me conheçam, meu nome é Min, e seja bem-vindo a mais um vídeo. Para começo de conversa, só para garantir que a gente tá em sintonia, o que são os Montes Apalaches? Trata-se de uma cordilheira situada na costa leste dos Estados Unidos e Canadá. É uma região vasta, de baixa densidade populacional, com parques nacionais e trilhas recreativas. Pra ser sincero, eu acho todo esse ambiente de cordilheiras muito interessante e misterioso. Isso porque me lembra muito do Monte Chiliad, tanto de GTA San Andreas como do GTA V, que era um local muito misterioso, e o que mais tinham eram lendas urbanas da época do que poderíamos encontrar lá. E o bom da Rockstar é que ela adorava de encher de segredo gigatônico, então boa parte das vezes realmente tinha algo escondido. E assim como nos jogos, os Montes Apalaches são envoltos de muitos mistérios, como criaturas na floresta, pessoas malucas, desaparecimentos, serial killers, cultos satânicos e até mesmo relatos de extraterrestres. Eu não tô zoando. Acho que talvez um dos eventos mais antigos que veio a se popularizar na região foi o das Luzes da Montanha Marrom, que por um errinho na hora de traduzir Brown Mountain Lights, acabou sendo erroneamente chamado aqui no Brasil de Luzes Marrons da Montanha, mas tudo bem. Esse evento se tratava de luzes misteriosas que apareciam durante a noite em um local chamado de Montanha Marrom, que teve seus primeiros registros no início do século XX. Falando assim parece que é algo que meia dúzia de cidadão iria teorizar sobre, mas todo mundo que morava perto e via aquilo estava inculcado com o evento, tanto que o Instituto de Geologia do governo precisou se envolver, e mandaram um agente para ver o que de fato estava acontecendo na Montanha Marrom. Esse agente não precisou se esforçar muito em sua investigação, logo ele concluiu que Não, imagina, chegar a um ponto que o governo mandar alguém lá para investigar, pô. A galera tava fazendo tempestade em copo d'água, e aquelas luzes vinham de trens que passavam na ferrovia que havia na montanha. Isso até foi aceito por um tempo, até que em um momento houve uma grande inundação na região, que deixou a ferrovia inativa e as pessoas sem energia elétrica. E adivinha, as luzes continuaram aparecendo.
Esse é um evento que continua até hoje, e há quem diga que isso seja atividade alienígena, paranormal ou apenas fenômenos geológicos. Outra coisa estranha nos Montes Apalaches é uma região conhecida como Triângulo de Bennington, que atravessa a principal trilha do local. Esse lugar é conhecido por conta de muitas pessoas simplesmente desaparecerem ao tentarem fazer a trilha sozinhas. E o pior, mesmo com grandes equipes de busca, por ser uma região de difícil acesso, até hoje nenhum corpo foi encontrado. E as pessoas que passaram pelo local e continuaram vivas, relataram que nas partes mais fechadas da trilha, muitos barulhos de coisas se movendo nas redondezas podiam ser ouvidos. Mas vale lembrar que os Montes Apalaches possuem uma grande incidência de ursos negros, leões da montanha e linces, que podem estar sempre à espreita, e não é de se duvidar que essas pessoas desaparecidas tenham sido vítimas desses mesmos animais. É exatamente o que eu ia falar, galera. Às vezes pode, ser esses animais selvagens, assim, que atacam as pessoas. Mas eu acho assim, que também poderia ficar algum rastro, né, de sangue ou de roupa, essas coisas, e nunca encontram nada, então é um pouco esquisito. Falando neles, muitos dos vídeos de gritos sendo ouvidos na floresta podem ser frutos desses animais. Dá uma olhada nesse vídeo e me diz se você, sozinho durante a noite, ouve um negócio desses. Não ia ficar cagado? Olha. Caramba. Oh! E aí, bora. Bora aí pra contar a história. Que eu vou atrás. Agora eu garanto a você como eu vou mais você. Agora veio na frente, eu vou uma porra. Pois é, isso muito provavelmente é um som de um lince, tipo esse aqui. E dá uma olhada nesse outro aqui, de um leão da montanha. Caramba, esse parece muito com gritos. Cara, isso tá de noite. Você tá duro. Os Montes Apalaches também são repletos de histórias sobre pessoas estranhas que passaram por ali, como alguns assassinos em série que teriam se escondido da polícia, ou até mesmo que sequestravam pessoas que faziam a trilha sozinhas. Há também alguns cultos que são bem conhecidos na região, o mais popular sendo chamado de 12 Tribos, composta por pessoas que são daquela vibe paz e amor, mas que no off possuem diversas histórias macabras envolvendo sacrifícios e atos criminosos com pessoas da região. Outra incidência seriam de canibais que habitam aquelas montanhas. Dizem que esses indivíduos perderam tudo na época da Grande Depressão e que por isso abandonaram tudo, incluindo as roupas, para irem viver nas montanhas e caçar qualquer pessoa desatenta fazendo trilha. E isso bateria bem com o relato de algumas pessoas que no meio da trilha juraram ver figuras nuas e esguias as observando entre as árvores. Os Montes Apalache também possuem um folclore muito rico, já que muitas tribos vivem pela região. As lendas mais notáveis são a do Wendigo e do Mothman, que, falando de maneira superficial, o Wendigo seria uma espécie de espírito maligno que habita as florestas e adora predar humanos. Uma de suas habilidades seria a capacidade de mimetizar vozes humanas, com o objetivo de atrair pessoas e as devorar. E em algumas lendas, eles também teriam a habilidade de se transformar em outras criaturas, o que acaba levando muitas pessoas a confundir eles com os Skinwalkers, e por isso a sentença Skinwalkers nos Montes Apalaches ficou tão popular. Já o Mothman é uma criatura bípede de 2 metros de altura e grandes asas semelhantes de uma mariposa. Ele é geralmente visto em locais mais isolados e dizem que sua presença antecede tragédias. E também tinham lendas dele no GTA San Andreas, mas nunca chegaram a encontrar. Quanto à parte das regras que devem ser seguidas nos Montes Apalaches, meio que isso é verdade, mas em partes. Muitas pessoas perguntaram sobre isso no Reddit para moradores dos Montes Apalaches. E, para nossa surpresa, apenas uma pequena parcela de pessoas dizia que trancava a casa por medo de coisas paranormais ou criaturas como Skinwalkers e Wendigos. A maioria das pessoas disse que isso na verdade é puro bom senso, já que infelizmente a economia na região vem se deteriorando bastante, e o uso de drogas também aumentou consideravelmente, e com isso veio um grande aumento de criminalidade, com muitos viciados invadindo residências. Outra regra também é a de não ir em florestas durante a noite. Mas cá entre nós, você não vai fazer isso apenas por conta de vídeos virais. Isso também é senso comum, considerando os animais que vivem na região e a falta de visibilidade. Meio que explorar florestas à noite é pedir pra sentar na graxa.
Quanto à regra de não seguir assobios, não assobiar na floresta ou seguir o som de alguém chamando o seu nome, é algo passado pelas tribos locais e enraizado no povo da região. Que é o caso do Indigo, que as pessoas falam que se você escutar alguém te chamando, tá ligado? Alguém que você conhece, no caso você for com um amigo e não estiver perto dele, escutar alguém te chamando seu nome, não ir porque o Indigo imita as vozes, entendeu? Que nem falaram aqui no vídeo. Mas mesmo se não existisse essa regra, acho que ninguém com bom senso faria isso. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu quero saber de vocês aí nos comentários o que vocês têm a dizer, se vocês acreditam nessas coisas, o que vocês fariam se morasse lá. E é isso, mano, não se esquece de deixar like no vídeo, tá bom? Se inscreve, me ajuda bastante e compartilha o canal, tá bom? Para que a gente venha crescer cada vez mais. Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, até a próxima e fui!